paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É uma alegria mais esse dia nós estarmos juntos para lermos a palavra do Senhor. Esse é o nosso programa diário Leitura da Bíblia, aquele tempo que nós reservamos diariamente para juntos nós lermos a palavra do Senhor, conhecermos o projeto eterno, né? Aquilo que o Senhor deixou registrado na sua palavra para a nossa salvação. E na nossa leitura sequencial, nós estamos no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, o reino de Davi aqui já se estabeleceu e nós vamos prosseguir hoje a partir do capítulo 8. 2 Samuel, capítulo 8. Vamos ler juntos. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Bet-gamá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com um cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadézer, filho de Recobe, rei de Zobá, indo ele a virar sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os ciros de Damasco a socorrer a Hadadézer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu os ciros 22.000 homens. E Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadézer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotá e cidades de Hadadézer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Hadadézer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadézer e por haver ferido, porque Hadadézer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, de Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadézer, filho de Recobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os ciros no vale de Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Amém? Terminamos então assim a leitura do capítulo 8 do 2º livro de Samuel. E aqui nós lemos a respeito das guerras
que Davi fazia e o Senhor lhe dava vitória, e como ele consagrava ao Senhor os despojos, aquilo que ele recolhia dos povos subjugados de ouro, de prata e de bronze. Amém? Vamos prosseguir a nossa leitura? Capítulo 9 do segundo livro de Samuel. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Amém? Então, nós terminamos aqui a leitura do capítulo 9, quando Davi mandou buscar Mefibosete, filho de Jonatas, amigo de Davi, e ele quis usar de beneficência com Jonatas, e Jonatas até chegou amedrontado perante Davi, mas Davi disse a ele que não deveria temer e estabeleceu, como nós acabamos de ler aqui, que a ele seriam restituídas todas as terras que eram de Jonatas, que eram de Saul, e que continuamente ele se alimentaria, ele comeria pão na mesa do rei Davi. Amém? Vamos encerrando o nosso episódio de hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.